Agora sim, a gente começa esse bate-papo sobre medo de dirigir. A nossa convidada é a instrutora de trânsito, Rosana Souza. Rosana, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. O prazer é todo meu por vocês darem essa oportunidade para falar de um assunto tão pertinente quanto o medo de dirigir. Perfeito, a gente vai saber tudo. Antes, tem um VT de abertura. Vamos lá. Amaxofobia. Esse é o nome clínico para quem tem medo irracional de dirigir. Apesar de termos no mundo milhares de motoristas pelas ruas, esse é um medo muito comum que pode ser curado. Mas para isso é necessário analisar uma série de fatores, começando pela origem desse medo. É importante saber que todo medo tem uma causa, e saber onde começou é essencial para eliminar a fobia. Saiba como perder o medo de dirigir, agora, no Consulta ao Doutor. Olha, para quem tem medo de dirigir, a pauta está propícia para você enfrentar esse medo e entender, né, como fazer para superar. Rosana, instrutora de trânsito, né? Você atende e lida com pessoas desde que estão aprendendo a dirigir, até as que já são habilitadas, que é o caso de muita gente, que tem a habilitação, mas tenho medo de dirigir, né? E aí a gente vê tanta gente, às vezes, perdendo até, que isso reflete, perde até o controle da própria vida. Os psicólogos, quando eu entrevisto psicólogos, a gente também fala sobre medo de dirigir e isso está muito relacionado, né? Então, a dependência de alguém, né? Precisar sempre do outro. Imagina, se você tem a possibilidade de tomar a direção ali do carro, a gente falou de situações de urgência e emergência aqui. No programa de hoje a gente falou sobre isso. Se você tem a possibilidade de ajudar ali, conduzir um veículo, pode salvar a vida de alguém também, né? Com certeza. Inclusive, eu começo abordando desse ponto, desse prisma, quando eu começo dizendo para elas, olha, é a sua autonomia, elas e eles, né? É a sua autonomia, é a sua autoestima, é o seu empoderamento e o seu poder agir perante a tua vida e a vida do próximo. E a amaxofobia, Denise e os telespectadores, eu gosto de explicar bem, porque assim, a amaxofobia, ela tem a etimologia, vem da palavra em grego, né? Amaxo é carro e fobia é o medo excessivo, no caso, que juntando os dois, medo excessivo de dirigir. E como ele pode ser tratado por duas vertentes. Essas duas é o lado psicológico e ao lado técnico. Por que eu falo isso? Porque uma vez com o psicólogo, quando o instrutor ele encaminha aquele aluno com medo de dirigir, com fobia, encaminha para o psicólogo e o psicólogo faz o que é competência dele agir ali e resolver. O que ele resolve no momento, se esse aluno não entender, não tiver compreendido as técnicas a serem feitas, ao retornar ao carro, é como se o que o psicólogo fez não resolvesse, porque o medo ele vai voltar. Porque o medo ele vem da insegurança do não saber. Então, uma vez que a pessoa não sabe, ela aumenta esse medo. E o instrutor é quem está ali, profissional para fazer aquilo. Ah, mas o meu pai vai me ajudar. O meu marido, meu irmão, não é a mesma coisa, né? Então, quantas pessoas relatam até mesmo isso que eu estou dizendo, de não dá para pegar o carro, porque sempre alguém está do lado, critica tanto, que mais atrapalha do que ajuda. O objetivo é fazer a pessoa se acostumar, tirar o medo, né? Ir para um lugar, às vezes é um habilitado já, então você pode estar na rua ali, sem ser num carro específico, né? Com um profissional, então você pode estar ali, o objetivo é fazer com que o medo vá sendo superado, mas é o processo inverso que acontece. Então, buscar é muito importante. A gente falou do trabalho do psicólogo, fundamental, então ter essa via. Gostei bastante que você falou isso, que você também encaminha a pessoa para o psicólogo, mas precisa do outro lado, né? Porque você vai ter que praticar e o profissional, né? Então, no seu caso, instrutora de trânsito, você vai ajudar a pessoa a pegar aquela confiança aonde? No carro, aonde dá o gatilho para ela, né? Exatamente. Porque assim, as 20 aulas na autoescola, no processo de CNH, são poucas aulas. Para algumas pessoas são suficientes, para outras não. Aprendemos de formas diferentes. Então, o aluno ele precisa entender que não é porque ele está habilitado, ele conseguiu passar no processo da CNH,
fez a prova, foi aprovado. Com a CNH na mão, ele pode sair dirigindo? Não. Por quê? Porque ele precisa treinar, ele precisa conhecer a coordenação motora dele. Isso na autoescola precisa ser ressaltado. Porque se o aluno não pautar os aprendizados dele até chegar no trânsito, todas as vezes que ele chegar no trânsito, ele vai ter essa dificuldade. Porque são 3 caminhos. O primeiro caminho é entender sobre o carro. É impossível qualquer pessoa dirigir sem entender para que tem o funcionamento da embreagem, para que serve, do controle de velocidade e marchas. Então, se ela não entende como funciona, ela já faz ali, vendo assim na repetição e não é interiorizada, então, na situação ela vai ter dificuldade. O segundo caminho é treinar a coordenação motora, porque uma vez que ela entende essa dificuldade, o funcionamento do carro, opa, compreendi, agora eu vou treinar. Ela vai ter uma certa dificuldade, porque nesse treino envolve a coordenação motora dela, que independe do instrutor de trânsito. Então, ele pode ter dado todas as instruções. Se ela não passar pelo processo de treinamento, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir trocar o medo, né, pela segurança, porque ela aprendeu, mas ela não põe em prática. Então, a parte da coordenação motora é fundamental que ela tenha essa paciência para se desenvolver. E a terceira e última é o emocional, que se ela não tiver esse controle do emocional, que ela vai adquirir passando pela primeira e segunda fase. Porque a primeira ela entendeu, a segunda ela treinou a coordenação motora, quando ela se vê bem fazendo naquele percurso tranquilo do bairro, né? Quando ela for para o trânsito, ela vai colocar isso em prática e o emocional vai entrar em cena. Então, ela precisa o quê? Interiorizar, saber que ela já treinou, ela já aprendeu, ela sabe como fazer. E aí, sim, uma vez que ela sabe tudo isso, no bairro ela consegue desenvolver, no trânsito ela se limita, mas ela já entendeu, você pergunta, ela sabe para que significa, cada parte do carro, o que está ali, qual o funcionamento básico dele, aí sim. Aí você encaminha ele para o psicólogo, porque uma vez que o aluno entende e não consegue se desenvolver, aí é competência do psicólogo. É diferente, porque isso tudo, claro, você vai perguntar, então se já é um habilitado, às vezes dirigiu por um tempo e depois teve um trauma, houve um acidente, ou que ele causou, ele sofreu, ou assistiu, ou foi muito próximo. Então, várias situações podem ter acontecido para que a pessoa tenha deixado ou nunca ter dirigido, né? Isso é levado em consideração, então, para saber que ponto que você dá mais confiança para a pessoa. E outra situação que eu acho muito importante abordar, principalmente para os já habilitados. Os carros, então, tanto da autoescola normal, né, para os que ainda estão tirando a CNH, mas principalmente para os já habilitados, aquele carro chama muita atenção, né? Então, é alguém habilitado em treinamento, você dá uma colher de chá. Você dá uma colher de chá. E no trânsito, às vezes, com um carro que não está todo adesivado, as pessoas são muito rudes, às vezes muito cruéis. Não toleram até uns segundinhos ali quando o farol abre, né? Isso, assim, eu acho bem complicado, até para pessoas que têm prática, mas ficam um pouco ansiosas ali no trânsito, né? É um perfil das pessoas mesmo. É importante abordar essa questão. Você pode estar dentro de um carro comum, sem ser o carro todo adesivado da autoescola? Sim. Inclusive, desde que eu me formei, eu treino as alunas no carro das alunas. Por que é importante salientar isso? Porque tem o treinamento no carro da autoescola, carro de instrutores particulares também adesivados, que fazem um pouco de diferença quando o aluno pega o carro dele. Porque o volante muda, se é mais leve, se é mais pesado, embreagem, se é alta, média ou baixa. Então, quando você treina no carro do instrutor, que você pega o seu carro, se você não treinar os teus percursos no teu carro, mesmo depois de ter treinado com o instrutor, não pegar o próprio carro, olha, dificilmente você consegue ter a evolução que você está buscando. Porque você vai ter dificuldade no teu, o tamanho é diferente. Perfeito. Então, essa forma de trabalhar, principalmente os habilitados, né? Treinando os alunos habilitados no carro do aluno,
é uma, assim, é uma exigência que eu costumo fazer na rede social para que quando contratem aulas com esse profissional, tenham meio termo, né? Meio a meio. Metade no carro do instrutor, metade no carro do aluno. É importante saber dirigir, né, mais de um carro, mas aqui do habilitado, muita gente... Bom, para quando a gente vai tirar a CNH, se faz no carro manual. Sim, Ainda é assim sim, hoje, né? sim, na autoescola, Faz no sim. carro manual, na autoescola. Mas às vezes você dirige carro automático, ou o seu carro é automático. Você não precisa voltar a dirigir o carro manual. Você só quer ficar confortável ali no que você já tem. Então, tudo bem, pode. Tudo bem, tranquilo. Inclusive, os instrutores, tanto particulares como tem autoescola para instrutores, para alunos habilitados, eles também treinam nos carros automáticos do aluno. Legal. Isso é muito legal, treinar no carro do aluno. Gostei disso. Não sabia que era possível, né, fazer o teu trabalho no próprio carro do aluno, ou, né, enfim. Porque a gente precisa dirigir o nosso próprio carro, assim, né? A pessoa quer se sentir confiante ali onde ela tem, né? No que ela tem. Exatamente. Quando eu trato da amaxofobia, eu tento sempre deixar as pessoas cientes dessa parte. Porque a amaxofobia tem apenas essas duas vertentes, duas. Para você ir para o psicólogo, você tem que saber que entende as técnicas. Se você não entende as técnicas, levar essa responsabilidade para um psicólogo, às vezes não vai resolver. Então, primeiro trata as técnicas, porque senão é uma via, começa errado. Tem que começar pelo instrutor e depois... Quais que costumam ser as principais dificuldades que você pega ali dos teus clientes, Rosana? Medo de subida, não entende o funcionamento da embreagem. A pessoa está habilitada, ela está pisando na embreagem na descida, porque ela pensa que o carro, na descida, se ela não pisar na embreagem, o carro vai morrer. Sendo que, na verdade, o funcionamento da embreagem, você vê que ela não entende sobre. Porque ela tem que ter entendimento que a embreagem você pisa apenas para trocar de marcha, para sair com o carro, parar o carro e pronto. E elas ficam pisando por quê? Há é uma falta de detalhamento da explicação na autoescola. Por vezes, tá? Porque se você não explica para o aluno que se ele... Na autoescola, vou reformular. Se o aluno está fazendo a aula e ele deixa o carro morrer várias vezes, o instrutor vira para ele e fala, pisa na embreagem para o carro não morrer, pisa na embreagem para o carro não morrer, ele interioriza que ele sempre tem que pisar, senão o carro morre. E não é isso não é assim que funciona. Tem que explicar, olha, o carro está engatado, ele morre porque está engatado. Você pisa na embreagem, ela funciona para o carro sair e para trocar de marcha, ponto. Tira o pé da embreagem. Usa a embreagem numa curva. E o mau funcionamento, principalmente da embreagem, o que acontece? O aluno perde o controle. Porque se você pisa na embreagem com o carro na descida, ele embala, ele deixa o carro leve. E esse aluno não entende o que está acontecendo, porque ele não entendeu o funcionamento da embreagem. Então, sempre tem que partir do entendimento do carro, primeiramente. Então, apesar de você estar ali, parecer que é uma coisa só prática e super prática, para que o conhecimento possa ficar ali internalizado, grudadinho na gente, você junta com a teoria, que é para a pessoa, de fato, entender como é que funciona. Exatamente, Denise. Muito legal. Porque se você não esclarece, eu ainda faço perguntas. Eu falo, ó, a sua embreagem, você já entendeu? Como ela é baixa, média ou alta? Por que você tem que colocar na velocidade tal, na segunda marcha? Porque quando ela sabe responder isso, e não é pergunta absurda, Denise, é pergunta óbvia que ela tem que entender. Por que elas trocam de marcha, às vezes, as pessoas, sem saber por que eu estou trocando de marcha? Eu estou trocando de marcha porque tem que trocar. Não, você está trocando porque a segunda não atinge a velocidade de 70 que você está querendo. Então, é uma sequência. Esse entendimento tem que estar racionalizado na mente dela. Uma vez entendendo isso, ela consegue treinar e ela troca aqueles erros pelos acertos, porque ela já absorveu a informação, põe em prática, dá certo, e aí que o medo começa a passar. Rosana, dá para dizer mais ou menos um número de aulas ou depende muito de aluno para aluno? Se eu te falar que depende muito mais do instrutor do que do aluno. Aí eu gostei. Aí gostei que você chamou a responsabilidade para você. Exatamente. Porque é uns detalhes, Denise, que se o instrutor não prestar atenção, passa muito despercebido. E às vezes o que passa despercebido geralmente são coisas óbvias. Quando um aluno não entende algo, isso é mais problema teu do que dele. Porque uma coisa é você não saber algo e outra coisa é você não saber que você não sabe algo.
Então, tem que ter alguém para identificar isso e te falar. Muito legal. E quando é que você diz assim, ó, pronto, pode ir? O fato do aluno ter buscado um instrutor, então de ter buscado você, Rosana, não pode fazer com que ele fique viciado nessa ajuda, muito dependente, como se você fosse uma muleta? Olha, como estamos falando da minha forma de treinar, o que eu faço? Eu termino o treinamento, geralmente com 12 aulas, deixando o aluno dirigindo sozinho. Perfeito. Porque as minhas últimas aulas, elas são eu no meu carro e o aluno no dele. Ai, porque que legal. eu preciso fazer com que ele entenda que ele não depende de mim e que ele já entendeu como funciona e é capaz de fazer sozinho. Então, eu termino as aulas assim. Então, pelo menos, esse é o meu método. Agora, os métodos de outras pessoas, precisa ver como que eles trabalham. Mas, geralmente, tem dado resultado, assim, tem gostado bastante. Eu adorei te entrevistar. Volte outras vezes. Para você que gostou, tem medo de dirigir? Bora deixar esse medo, então, para trás, superar isso. O telefone, o WhatsApp é o 11 96299 4494. 11 96299 4494. E o Instagram é @Rosana Souza Instrutora. Rosana Souza Instrutora. Doutora Rosana, desculpa, volte outras vezes. Adorei te receber aqui. Imagina. Muito bom aprender mais, inclusive sobre a tua maneira de fazer o treinamento. Chamou a responsabilidade para você. Eu fico Rosana, muito feliz. Muito obrigada, viu, Denise? Obrigada mesmo, assim. Adorei. O pessoal agradece. É, com certeza. Muita gente tem medo de dirigir, tem até vergonha de assumir isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Te vejo na segunda-feira. Aproveite bastante o fim de semana. Até lá. Tchau.